A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, levando até vocês a nossa mensagem do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado, e ainda mais aqui nos estúdios com o Pedro e o Sidney, para falarmos um pouco mais sobre o egoísmo, essa grande chaga da humanidade que precisamos combater, que precisamos trabalhar dentro de cada um de nós. Então acompanhe o nosso bate-papo de hoje com o Pedro Cardoso e o Sidney aqui falando sobre a questão do egoísmo na visão da doutrina espírita, e vamos aproveitar para aprender um pouco e colocar em prática em nossas vidas. Mas antes convido vocês para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, espíritos que nos guardam, protegem e guiam. Pai amado, primeiramente lhe agradecemos. Agradecemos pela oportunidade reencarnatória. Agradecemos, Senhor, pelo nosso corpo físico que nos permite estar aqui desenvolvendo nossas atividades. Agradecemos, Pai, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela oportunidade de trabalho e de servir que temos. Agradecemos pelas oportunidades de estudo, aprendizado. Agradecemos assim, Senhor, porque o Senhor nos concede muitas bênçãos para a nossa existência, nos auxiliando na nossa transformação e construção no bem. Agradecemos ainda, Pai, pelas dificuldades que nos visitam, pois são elas que nos fortalecem, são elas que nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores, mais humanas, fraternas, e que assim, Senhor, a cada nova lição da vida, a cada oportunidade que temos, possamos combater o bom combate dentro de nós, vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo, vencendo as nossas mazelas morais, os nossos vícios morais, e assim caminharmos para a verdadeira evolução, para o nosso progresso moral e espiritual, caminharmos rumo a Ti. Seja conosco, Mestre Jesus, e que Teu amor, que a Tua paz envolva todo o nosso querido planeta Terra, em especial alcançando aquelas regiões que se encontram em conflitos, que passam pelas experiências da guerra, da violência. Que Teu amor alcance a cada coração, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos começar agora o nosso bate-papo com Pedro e Sidney falando sobre o egoísmo, né? E aí, para a gente começar, a gente já vai lá na lei maior que Jesus nos ensinou, né? Pedro, se a lei maior que nos foi ensinada pelo Mestre é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? De todo o teu pensamento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, nós poderíamos concluir que amar a si mesmo está de acordo com a lei, ou seja, Jesus fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, como que a gente pode entender o egoísmo nesse contexto trazido pelo Evangelho? Bom dia, Pedro. Bom dia, Melissa. Bom dia, Sidney. Bom dia, queridos ouvintes. Então, Melissa, é uma reflexão bastante interessante, porque parece, numa primeira análise, que há uma contradição aí, não é? Porque a lei é clara. A lei é uma lei de amor. E essa lei Jesus nos apresenta em 3 direções: amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. E quando a gente fala em amar a si mesmo, essa questão do egoísmo fica nos incomodando. Como é que eu vou amar a mim mesmo? Eu não vou ser egoísta amando a mim mesmo? E aí nós temos que refletir que não há nada errado em amar a si mesmo. Muito pelo contrário, como nós já dissemos, está na lei amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o problema está exatamente quando esse amor é exclusivista, ou seja, quando eu amo a mim mesmo e esqueço de amar a Deus,
e o meu próximo. Então, o problema não é o amor, o problema é exatamente o desamor. Né? O Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, esse livro é editado pela Federação Espírita Brasileira, ele nos coloca didaticamente a divisão do egoísmo em 4 tipos. O egoísmo individual, que numa licença poética a gente chamaria daquele egoísmo clássico, é quando o indivíduo ama a si mesmo, mas não ama os demais. Esse é o egoísmo clássico, né? O individual. O familiar é aquele egoísmo que o indivíduo ama aqueles que têm laços sanguíneos com ele e não ama os outros, esquecendo que somos todos filhos de um mesmo pai, não é verdade? O egoísmo nacional, que aparece muitas vezes disfarçado como patriotismo. Ora, amar a sua pátria é uma virtude, mas atacar outras pátrias com esse argumento é egoísmo nacional. E por fim, o egoísmo sectário é aquele que transforma crentes em fanáticos. É aquele indivíduo que ama a sua religião, mas a considera como a única forma, a única fonte de verdade, de salvação, esquecendo que as outras também têm as suas virtudes. Né? Então, a questão, eu posso amar a mim mesmo e devo, posso amar a minha família e devo, posso amar o meu país e devo, posso amar a minha religião e devo, mas eu não posso deixar de amar os outros. Sim. Então, vamos dizer assim, o problema está nunca no amor e sempre no desamor. É quando eu deixo de amar que eu incorro no egoísmo. E isso faz parte, na verdade, de um exercício, né, Pedro? Porque às vezes é difícil a gente amar o diferente, a gente amar aquele que não, ou se não chega ao ponto de amar, mas ao menos respeitar, né? Aquele que pensa de uma forma diferente da nossa, que tem ideais diferentes. Mas aí a gente caminha, então, pela questão do respeito também, né? Se eu ainda não consigo ter total empatia, total aceitação do outro, pelo menos respeitar as escolhas e essas diferenças já seria um início, um caminho. Já seria um primeiro passo. E se você me permite, Melissa, nós colocamos esses quatro tipos de egoísmo, né, que o Rodolfo Caligares didaticamente nos apresenta, mas eu gostaria de colocar um quinto tipo, pedindo uma licença. Por quê? Eu chamaria de egoísmo sutil. E aí eu gostaria de explicar com um exemplo. Seu filho chega em casa e fala: mamãe, eu tirei a maior nota da sala. E você fica feliz com aquilo. Mas se você for analisar bem, há aí um egoísmo sutil. Porque, veja bem, você ficou feliz, você poderia ter ficado feliz porque ela tirou uma boa nota. Ou poderia ter ficado feliz porque ela aprendeu o conteúdo, ou ainda que ela tirou a nota máxima. Mas você ficou feliz porque ela tirou a maior nota. Ou seja, eu fiquei feliz porque ela superou alguém. Ela foi melhor do que alguém. E alguém automaticamente foi pior que ela. E isso acontece muito, eu sempre falo isso, na questão dos jogos onde há competição também, né, Pedro? Porque às vezes você fala assim, eu vou torcer para o meu time. Né? Isso é muito comum e às vezes de uma forma até fanática e até destrutiva, violenta. Né? A gente vê quantos crimes acontecendo em estádios ou em virtude de discussão pela preferência de um time ou outro. Então, mas só que quando o meu time tem que, para o meu time ganhar, o seu tem que perder, existe um egoísmo aí também, né? Exatamente. E que às vezes leva até às raias, né, da violência e de outras consequências mais graves, né? É o desequilíbrio, né? É verdade. Agora, por que na questão, Sidney, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, os imortais nos apresentam o egoísmo como a origem de todo o mal? Lá na questão fala assim, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos falam, né, do egoísmo. Explica pra gente um pouquinho. Bom dia, Melissa, bom dia aos nossos companheiros aqui, o Fred e o Pedro, que estão junto conosco nesse programa da manhã de hoje, e também aos nossos que nos acompanham pelo YouTube, através do canal da Seara Espírita, através do canal da AME Barbacena. E segundo os Espíritos, né, na questão 500, na 913, os Espíritos falam, porque já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Mas por que, né, o egoísmo? Porque dele derivam todos os outros. Porque quando se estuda os vícios, percebe-se que no fundo existe o egoísmo. Né? Aí tem e os espíritos respondem da seguinte forma: vós combatereis os vícios inutilmente, enquanto não tiveres atacado o mal pela raiz, enquanto não estiverem destruído a causa. O egoísmo é a verdadeira chaga da humanidade. Ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade.
E é uma grande realidade, né? Porque como o Pedro colocou os exemplos, toda vez que a gente pensa na gente mesmo como melhor que o próximo, automaticamente nós já estamos infringindo a lei de Deus, né? Já que todos nós somos filhos de Deus, nós viemos da mesma centelha divina, então não tem ninguém melhor que o outro. Simplesmente tem alguém mais evoluído que o outro, mas não é porque a pessoa tem uma condição melhor ou ela tem uma habilidade melhor que o outro, que a outra pessoa que não tem aquela habilidade não tem a outra, uma que aquela pessoa não tem, né? É verdade. Então, na verdade, todos nós somos uma engrenagem, cada um com a sua função aqui na Terra. E não adianta nada todos serem correntes se não tiver algum cadeado que possa prender essa corrente. É verdade, bem lembrado. E você me fez lembrar a palestra do Emerson Pedersoli, na nossa última Semana Espírita, sim, que ele usa o exemplo da árvore, né? E ali eu lembro assim, me ajudem aí se eu falar errado, mas ele desenha uma árvore no quadro, né, com suas raízes e os seus frutos. E aí ele coloca que as raízes dessa árvore seria o egoísmo, o tronco, o orgulho, e os frutos, os demais vícios que a gente tem, né, vaidade, rancor, ódio, ciúme, enfim, né, tudo que a gente puder imaginar. E ele falando que não adianta a gente tirar os frutos, cortar os frutos, né, podar os galhos dessa árvore, se a gente não combater o mal que os espíritos colocam aí no Livro dos Espíritos, pela raiz, que é o egoísmo, né? Então essa questão dessa necessidade da gente entender quando o egoísmo aparece na nossa vida, na nossa experiência, e como combater isso, como o Pedro coloca esse egoísmo sutil, né? Que às vezes a gente acha que na verdade não é outra coisa, né? Que é amor próprio, ou que é a satisfação do exemplo do filho ter conseguido uma boa nota, mas na verdade às vezes intimamente a gente está carregando ali um egoísmo que está disfarçado, né, que está camuflado de outra coisa. E a importância da gente realmente pensar sobre os nossos atos e refletir sobre como que a gente age perante o mundo e perante o nosso semelhante, né? Agora, se todo o mal ele deriva do egoísmo, afinal de contas, Pedro, da onde é que vem esse tal de egoísmo? Qual que é a sua origem, né? Por que ele existe, digamos assim? Se ele é uma coisa tão, vamos dizer assim, que nos faz tanto mal, né? Seria interessante descobrir de onde ele vem. Uhum. Né? E a resposta está no capítulo 3 de A Gênese, que faz parte do Pentateuco kardeciano. Lá, no capítulo 3 de A Gênese, nós somos orientados que a origem de todos os males, de todos os vícios, de todas as paixões, incluindo aí o egoísmo também, está no instinto de conservação. Então, se nós quiséssemos responder em poucas palavras, qual a origem do egoísmo? Está no instinto de conservação. Esse instinto de conservação que ele é muito forte nos animais e muito forte naqueles seres primitivos. Nós sabemos que, vamos dizer assim, o destino do homem é a vida espiritual. Mas, por outro lado, nas primeiras encarnações, o homem se preocupa basicamente em satisfazer as suas exigências de ordem material. E para essa situação, o egoísmo desempenha um papel muito importante, ou seja, para a conservação da espécie e para a nossa própria conservação. Então o egoísmo, vamos dizer assim, na nossa origem, do nosso início, vamos dizer assim, ele foi muito útil. Tanto é que no livro Obras Póstumas está escrito que todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus, sendo infinitamente justo e bom, não poderia ter feito nada sem utilidade. E aí a gente fica pensando assim, então quer dizer que Deus criou o egoísmo? Não. O homem foi criado, como nós sabemos, simples e ignorante. Não foi criado nem egoísta, nem orgulhoso. Mas o homem se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Então o egoísmo foi dado ao homem para a sua conservação. E o homem, usando o seu livre-arbítrio, exagerou, desequilibrou o egoísmo, o que o transformou num mal. Então, o egoísmo, só recapitulando, né? Ele chegou a ter um papel importante no início da nossa jornada evolutiva. Ele foi muito importante para a nossa conservação. Mas agora, no nosso atual estágio evolutivo, nós que estamos estagiando no planeta de provas e expiações, já em transição para a regeneração, né? O egoísmo que era, vamos dizer assim, necessário, passou a ser um entrave para a nossa espiritualização.
É verdade. E aí a gente vê que esse bom combate, né, do egoísmo, às vezes nos exige uma dedicação um pouco maior, né? Porque a gente combater as mazelas que existem dentro de nós exige primeiro que a gente identifique elas, né, Pedro? E como você disse, às vezes a gente não identifica isso dentro de nós. Então, como que nós vamos combater, ou como que nós vamos trabalhar algo dentro de nós se a gente não identificar primeiramente? E aí a importância da gente fazer essa autoanálise, né? Da gente todo dia, como Santo Agostinho nos recomenda, né? Fazer essa autoanálise de como foi o nosso dia, o que nós fizemos de acerto, de erros. E essa autoanálise, Sidney, você acha que seria uma forma da gente, ou um caminho seguro, digamos assim, da gente realmente se conhecer, progredir, evoluir e aos poucos ir vencendo as nossas más tendências? Com certeza, né? E a autoanálise, ela parte principalmente quando nós começamos a ter conhecimento das nossas dificuldades, né? Uhum. E uma das maneiras que nós começamos a ter conhecimento de onde nós estamos com mais complicações no sentido desses dramas, né, que muitas vezes nos atormentam no nosso dia a dia, é através do conhecimento, através de leitura, através de conversas com pessoas qualificadas, daí a importância de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, que muitas vezes não é só a questão psicológica, mas muitas vezes é uma questão física, então tem que ser tratada essa parte física também, até para controlar a ansiedade, né, a depressão. Mas através do autoconhecimento, através de leituras edificantes, através de companhias saudáveis e ambientes saudáveis que nós temos o hábito de frequentar, com certeza, muitas dessas dificuldades, desses vícios que nós temos, aos poucos vão diminuindo, né? E vai tornando a nossa vida uma qualidade. Nós vamos aprendendo a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas certo. Tem que partir da gente. Claro, Pedro. Eu estava pensando aqui, Melissa, que quando a gente reflete, né, e descobre não, os espíritos nos colocam, né, que o egoísmo é a origem de todo mal, e como a gente quer ficar livre de todo mal, pode gerar na gente uma ansiedade muito grande, né, Cid? É verdade. A gente pode ficar muito ansioso para se livrar do egoísmo. Então é preciso, num primeiro momento, como vocês colocaram, que a gente se conheça, que a gente mapeie a nossa situação. E num segundo momento, e com calma, um passo de cada vez, não querer pular para a angelitude nessa encarnação, porque vai ser muito difícil. Para não dizer, a gente não vai usar impossível, mas é muito difícil. Então a gente tem que ir com calma, com tranquilidade, um passo de cada vez. Começar com as coisas pequenas que a gente dá conta, né? Porque a reforma íntima não pode ser um rolo compressor, um trator, né? Porque senão a gente não vai ser efetivo. Então, com muita tranquilidade, muita calma, fazendo o que dá conta, sem parar. Claro, não pode estagnar, né? Só complementando, a Melissa deu o exemplo agora há pouco da árvore. E comentou dos frutos, né, que são os vícios. E muitas vezes esse fruto, quando cai ao solo, se for um solo fértil, ela vai se tornar uma nova árvore. E, consequentemente, nós vamos continuar cultivando esses mesmos defeitos. A partir do momento que esse solo ele se torna impróprio para esse tipo de sentimento, mesmo que a gente ainda tenha essas tendências de alguns vícios que nós trazemos, nós não vamos dar tanta importância para eles. Por quê? Porque nós já temos o conhecimento, sabemos que aquilo ali não é legal, nós já sabemos como lidar com ele, então aquela semente ela não vai se propagar mais, simplesmente ela vai apodrecer no solo porque ela não vai frutificar. Isso é importante realmente, né? A gente combater esses defeitos morais, esses vícios morais no seu nascedouro, né? Não deixar esticar muito, né? Crescer muito, essa árvore crescer muito. E aí, Sidney, nessa sua linha de raciocínio, estaria a importância da educação dos filhos, dos pais moldarem os filhos desde pequenos, moldarem ali suas más tendências, redirecionarem seus filhos para um caminho do bem? Sem a menor dúvida, né? Muitas pessoas terceirizam a educação dos filhos, jogando tudo na escola. Só que a escola não tem esse compromisso. Ela tem a função de educar, ensinar conhecimentos para as crianças. Mas os valores morais têm que partir da nossa própria casa. E na concepção de vários pesquisadores, eles são bem enfáticos em relação a isso. A melhor maneira de uma criança aprender é através do exemplo. Então não adianta nada eu falar para o meu filho: não fuma, não bebe, trata as pessoas com respeito, se eu fumo, eu bebo e fico agredindo meu companheiro ou minha companheira dentro da própria casa. Então, qual que vai ser a realidade daquela criança? Qual que vai ser, da onde que vai partir as consequências dessa criança?
Então, se nós não dermos valores morais para elas dentro da nossa própria casa, e aí entra as religiões com uma força fundamental nisso, porque através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus para essas crianças desde pequeno, através da moralização, mostrando o que é certo e o que é errado, essas crianças elas vão crescendo com uma outra cabeça. Mesmo que o mundo muitas vezes apele para que ela faça coisas erradas, ela não vai fazer. Por quê? Porque ela tem dentro dela sabendo que aquilo ali é errado. E ela vai lembrar dos pais, e aquilo vai dar uma força muito maior para que ela não cometa os mesmos erros. Né? É verdade. E aí a gente vê os pais como esse exemplo a ser seguido, né? Como um exemplo vivo que os filhos acabam seguindo. Se for para coisas positivas, ótimo, né? Mas se for para equívocos, coisas negativas, aí a gente vê que existe uma responsabilidade dos pais sobre o direcionamento desses filhos transviados ou educados de uma forma equivocada. E aí a grande missão dos pais, que não é uma missão fácil, mas que é uma missão que deve ser desempenhada, desenvolvida com carinho, com atenção, com disciplina, com trabalho, com aquele cuidado de realmente direcionar os filhos da melhor forma possível. E claro, Sidney, esses espíritos que são filhos hoje, na verdade são espíritos antigos, né? Não nasceram nessa encarnação. Então também tem as suas tendências, tem os seus equívocos, tem os seus comprometimentos com o passado, mas se os pais os direcionam no caminho do bem e eles escolhem caminhos equivocados, aí a responsabilidade é do próprio espírito que optou pelo caminho equivocado e não mais dos pais que direcionaram, né? Com certeza, né? Uma coisa puxa a outra. E como a vida não acaba, a vida continua, muitas vezes nós vamos ter que voltar nessas mesmas famílias novamente para poder resgatar os compromissos que nós não cumprimos. Então, se eu fui um mau pai, uma má mãe nessa vida, com certeza na próxima eu vou passar algumas dificuldades em relação a isso. Para quê? Para poder valorizar a maternidade, valorizar a paternidade. Então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é a história da semente novamente. O que eu plantar nessa vida, eu vou colher no futuro. Se não nessa, na próxima. Se eu beber e fumar, eu vou ter consequências físicas. Vou ter um problema no pulmão, vou ter um problema no fígado. Mas muitas vezes as consequências morais, elas não vão aparecer agora, vão aparecer nas próximas encarnações. Então é uma coisa que a gente, como a gente a gente deixa passar essas informações que são fundamentais, e muitas pessoas levam daquela forma, deixa a vida me levar, né? E aí a vida vai levando e leva pro ralo, e depois se complica, do que procurar, deixa Cristo me levar, e a gente vai subindo os degraus da evolução, subindo os degraus da moralidade, e nos tornando pessoas que, em vez de dar trabalho para a sociedade, nós temos instrumentos da sociedade para melhorar esse mundo. Bem lembrado isso aí. Nós estamos falando sobre a questão do egoísmo, né? Essa grande chaga da humanidade e que nós precisamos combater, vencer, lutar para nos aprimorar, né, a respeito desse problema que nós carregamos ainda dentro de nós, né? E aí, Pedro, eu gostaria que você falasse para nós, você poderia citar algum exemplo das consequências do egoísmo nas nossas vidas? Sim, há um exemplo muito interessante, ele está registrado na segunda parte do livro Céu e Inferno, que também faz parte do Pentateuco Kardeciano. É muito importante a gente citar o Pentateuco Kardeciano, né, que é a base da doutrina espírita, né? Então esse exemplo está na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. E no capítulo intitulado Espíritos Sofredores. Lá nós vamos encontrar o caso de Claire. O espírito Claire, após desencarnar, ele se manifesta através do médium, dizendo sofrer muito. Dizendo que para ela o tempo parece não passar. Ela diz que sofre a dor de uma solidão extrema, de um abandono e de um desprezo. De tal forma, meus irmãos, que nem os espíritos das trevas se preocupam com ela. O abandono é total. Total entre aspas, né? Porque Deus não a abandona. Aos olhos dela, o abandono é total. E aí, no mesmo capítulo, o Espírito São Luís vai nos orientar dizendo que aquela situação de Claire é de todo verdadeira e que nós poderíamos pensar o que essa mulher fez para sofrer tanto. Será que ela praticou crimes horríveis? Ela foi assassina? Ela roubou? O que ela fez? Não, ela não violou a lei dos homens. Muito pelo contrário, ela buscava o que nós chamamos de felicidade terrena, vulgarmente, né? Chamamos de felicidade terrena. Gozos, bens materiais, beleza. Mas se por um lado ela não violou a lei dos homens, por outro lado ela violou a lei de Deus, porque ela foi egoísta.
preocupou só com ela mesma e se esqueceu da primeira das virtudes, que é a caridade. Então, ela não tendo amado senão a si mesma, ela não encontra ninguém que a ame e se vê abandonada no espaço. Ninguém pensa nela, ninguém se ocupa dela, e isso constitui o seu tormento. Realmente, ela não sofre dores físicas, mas ela sofre de um abandono total. O que é esse abandono? Fruto do seu egoísmo. É como o Sidney falou, ela plantou o egoísmo e está colhendo a solidão. Né? Eu gostaria de pedir licença para ler, são um trechinho pequenininho, claro, do Céu e Inferno, que são as palavras da própria Claire. Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora, o remorso do tempo perdido. Que direi a ti que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha, nem engordes o corpo, em detrimento da alma. São palavras fortes de um espírito sofredor. Com certeza. E a gente lembra essa obra Céu e Inferno que você cita, é uma obra muito interessante para o ouvinte, né, que quiser entender um pouco mais da doutrina espírita. É uma das obras básicas e é uma obra que a primeira parte explica, né, sobre a questão do que nós chamamos ou conhecemos até então como céu ou como inferno, que na verdade essa é a nossa situação após essa existência física ou a nossa situação de espírito, né, de estarmos no céu ou de estarmos no inferno, mas vai falar à luz da doutrina espírita a questão da vida após a morte. Mas na segunda parte desse livro traz relatos de espíritos os mais diversos possíveis. E aí a gente vai ter o relato dessa, né, que é um espírito em sofrimento, um espírito sofredor. Vamos ter relatos de espíritos suicidas, vamos ter relatos de espíritos felizes, né, que tiveram uma existência proveitosa no sentido do bem e do amor, da caridade. Então ali a gente vai ter vários relatos de espíritos mesmo que trazem a sua mensagem do que eles encontraram no mundo espiritual após a sua desencarnação, espíritos poderosos na Terra, que encontraram no plano espiritual. Então é um livro muito bacana que vale a pena a gente ler, porque principalmente os espíritos sofredores, né, os espíritos que se encontram em situação de sofrimento, eles nos trazem grandes alertas, né, Pedro? Que às vezes a gente vive e não percebe como estamos vivendo e o que nós estamos semeando para o plano espiritual. Então eu acho que é um motivo da gente estar mais alerta sobre a nossa vida aqui na Terra, né? Tem uma citação de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, que ele diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. E a gente colocaria: tarde é que se percebe que pouco se amou. É profundo isso realmente, né? Agora, Sidney, você teria algum outro exemplo também que a gente pudesse trazer para nós? O Pedro trouxe esse exemplo interessante e forte, né, do livro Céu e Inferno, mas você teria algum outro exemplo para as pessoas no dia a dia, exemplos práticos da consequência do egoísmo na nossa vida? Geralmente a pessoa ela só vai perceber dos equívocos que ela cometeu quando ela se torna mais velha e começa a reparar nos atos, né? Como dizia Santo Agostinho, o nosso maior juiz é o nosso travesseiro, né? Quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, a gente começa a refletir sobre o que nós fizemos no dia ou nós fizemos na nossa própria vida. Então, muitas vezes, o egoísmo na nossa vida vai fazer o quê? A perda de familiares, porque as pessoas se afastam da gente, afastamento de amigos. Muitas vezes as pessoas não vão confiar na gente, porque sabem que não somos pessoas idôneas. Então, as consequências, elas podem ser coisas pequenas, como podem ser coisas muito grandes, né? Nós estamos vendo aí na televisão esses nossos irmãos que estão envolvidos com desvios milionários, e o que é isso? São nada mais do que o próprio egoísmo, de pensar ou no seu próprio partido, ou pensar no seu próprio bem material, e são valores tão absurdos que ela nunca vai usar isso na vida dela. E hoje milhares e milhares de pessoas estão sofrendo por causa dessa falta de caridade cristã, né? Já que esse dinheiro poderia estar sendo usado para medicamento, para alimentos de pessoas carentes, né? É verdade. Então, todos nós podemos avaliar o nosso egoísmo, até mesmo quando nós estamos comendo. Eu tenho um exemplo muito grande de mãe. A mãe, muitas vezes, quando ela só tem uma fruta no prato, ou um doce que ela sabe que o filho gosta muito, e muitas vezes ela não comeu nada, ela está com fome, ela deixa de comer aquilo para dar para o filho. Isso, para mim, é um dos maiores desprendimentos que existe.
E se nós colocarmos isso no nosso dia a dia, pô, eu não estou sentindo falta daquilo, eu posso segurar mais um pouco. E aquela pessoa a gente sabe que é necessário, vamos deixar um pouquinho para ela, né? Vamos compartilhar um pouquinho mais, né? É verdade. Então, todo dia nós somos egoístas. Na hora de atravessar, furar uma fila no banco, furar uma fila no caixa eletrônico, achou uma carteira na rua, a gente pega pra gente em vez de devolver para a pessoa. Achado não é roubado, né? Aquele famoso jeitinho brasileiro, que na verdade não é o jeitinho, na verdade é uma mazela brasileira, né? De querer tomar vantagem em tudo. E isso é muito ruim, porque a gente acaba achando que coisas erradas são normais, né? Então, hoje, uma pessoa honesta ela é considerada boba na sociedade. Só que Jesus foi considerado bobo, foi crucificado por causa disso. E a gente sabe a elevação espiritual de Jesus e os ensinamentos que estão até hoje, 2017 anos depois da vinda dele, e as pessoas não entenderam, não compreenderam qual que é o principal objetivo de estarmos aqui na Terra. Né? É verdade. Que é evoluir. Quando você fala desse exemplo, eu lembro um ditado que minha mãe sempre falava, né? Que tem, né, uma profundidade, que ela fala assim: quem come sozinho, morre sozinho. E nesse sentido não do simplesmente você estar em casa se alimentando sozinho, né? A coisa, quando eu era pequena eu achava que era isso, né? De você estar sozinho comendo lá. Mas não é isso, naquele sentido de você não partilhar. Se você não partilha o que você tem, se você não ajuda outras pessoas que também têm necessidades, no final da vida você vai se encontrar sozinho, né? Como vocês colocam dessa questão de que principalmente na terceira idade ou na idade um pouco mais avançada, que às vezes esse peso dos nossos atos na vida vão ser mais fortes, né, mais profundos, porque aí a gente vai olhar ao nosso redor e vamos pensar, o que nós semeamos? Quais as relações que nós construímos, né? O que nós produzimos de positivo, de bom aqui na Terra? E aí a gente vai colher os frutos nessa existência mesmo e também em existências vindouras, né? Mas se o egoísmo, Pedro, ele é a origem de todo o mal, e aí como o Sidney coloca essa questão toda da corrupção, que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente falar, porque está na mídia, está nos jornais, mas a gente precisa também analisar dentro do aspecto espiritual, ou seja, como mudar isso, né? Então, se o egoísmo que leva à corrupção, que leva a nós pensarmos só em nós e não no outro, ou só na nossa família e não nas outras, né? Se esse egoísmo é a origem de todos os males que destroem o nosso planeta, que causam tanto sofrimento, como combatê-lo na nossa vida? Eis a questão, né? Eis a questão. Então, e Kardec fez essa questão formulou essa questão para os espíritos, né? É a questão 917 de O Livro dos Espíritos. E aí o Espírito Fenelon vem nos orientar que de todas as mazelas humanas, a mais difícil de ser erradicada é justamente quem? O egoísmo. Por conta da influência material, né, que nós ainda sofremos. Nós nos submetemos muito às questões materiais. E ele fala também que é o atrito do egoísmo alheio que nos torna egoístas. O que é isso? O que ele quis dizer com isso? Se o homem vê que cada um se preocupa consigo mesmo, ele se coloca na defensiva. Olha, se ninguém se preocupa comigo, eu tenho que me preocupar comigo. Se ninguém tomar conta de mim, eu tenho que tomar conta de mim. E isso vai causando, vamos dizer assim, numa licença poética, uma corrente do mal. Cada um se preocupa só consigo mesmo e a coisa desanda. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então é preciso quebrar essa corrente. E a gente quebra essa corrente quando a gente, por exemplo, está no trânsito e a pessoa dá seta e você deixa ela entrar na sua frente. Quando você está caminhando, tem um poste no meio do passeio, como algumas vezes a gente encontra aqui em Barbacena, e você está vindo uma pessoa em lado contrário ao seu, você deixa ela passar. Coisas tão simples, Coisas né? simples. Isso quebra essa corrente do egoísmo. Mas vamos dizer assim, de uma forma geral, os espíritos nos orientam que se o egoísmo é a fonte de todo o mal, a caridade é a fonte de todo o bem, de toda a virtude. Mas não a caridade como a gente pode entender assim, vulgarmente falando, ou popularmente falando, mas a caridade conforme entendia Jesus, que é nosso modelo e guia. Sim. Né? Que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. E o curioso é benevolência para com todos. Todos. Então, todas as pessoas, todos os animais, todos os seres, a natureza, com todos. Essa é a verdadeira caridade. E é o antídoto contra o egoísmo. Com certeza. Quando você falou da questão da pessoa, como cada um pensa em si próprio
E aí acaba que, né, a gente também é moldado de uma certa forma também para pensar primeiro em nós, né? Eu lembrei como é que fala, gente? Do dito lá dos mosqueteiros lá, um por todos e todos por um, né? Que deveria ser, né? Ou seja, cada um olha pelos outros e todos olham por cada um. Mas infelizmente às vezes a gente ainda se encontra nesse momento, né? Cada um por si e Deus por todo mundo. Coitado de Deus. Coitado de Deus. Se a gente não para olhar um pelos outros, porque Deus nos colocou aqui para olharmos uns pelos outros, né? Fazermos o papel dele aqui na Terra, no sentido de nós sermos também co-criadores com o Pai, de também trabalharmos na construção do mundo melhor. Então a gente não está aqui à toa. Deus não nos colocou aqui à toa, nos colocou aqui para atuar, né, para trabalhar, para progredir e para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Então essas pessoas que vêm ao nosso encontro são muitas vezes encaminhadas pela espiritualidade para que a gente possa auxiliá-las, né, para que a gente possa ajudá-las nos seus processos de sofrimento, de dificuldade, e não simplesmente pensar em nós e deixar, se ele está sofrendo, tem que sofrer, né, fez alguma coisa errada, tem que sofrer, deixa ele sofrer, não é bem por aí, né? E se a gente, Melissa, estiver atento, se a gente estiver presente, né? Por exemplo, nós estamos aqui agora. Então, eu tenho que ter essa atitude de amor. Eu tenho que ter, não. É bom que eu tenha, né? Com você, com o Sidney, com o Fred. Se eu saio ali na rua, com aquele que me procura. É em casa com seu filho. É a gente estar atento, realmente estar presente. Porque a gente fica numa correria tão grande, as oportunidades vêm ao nosso encontro e se vão. E aí, quando a gente for, nas palavras de Emmanuel, visitado pela mão niveladora da morte, está lá no Fonte Viva, que a gente não seja surpreendido, né, Sidney? A gente, puxa vida, o que eu fiz do meu tempo? Então, tá atento no dia a dia, nas menores coisas. Tá presente para poder amar, cada um na sua possibilidade, mas está atento para o amor. É verdade. E os exemplos que você colocou, né, de você permitir uma pessoa atravessar uma rua, né, permitir uma pessoa passar na calçada, tantas outras coisas simples que a gente pode fazer, né, ajudar uma criança, ajudar um idoso que está com alguma dificuldade, são coisas que todos nós podemos fazer no dia a dia se a gente estiver atento, né, Pedro? Porque às vezes a gente se distrai com o nosso universo, às vezes a gente fica andando na rua com o celular na mão, né, e nem olha para o lado, nem vê quem está à nossa volta, e nós perdemos essas oportunidades que a vida vai nos encaminhando, mas como a gente coloca uma viseira, né, não consegue enxergar, olhar para os lados, a gente perde muitas oportunidades de sermos úteis. Né? E tarde é que se percebe que pouco se amou. É verdade. Né? Bom, vamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que o Sidney e que o Pedro deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes, principalmente a respeito desse tema que a gente precisa trabalhar, né, do egoísmo. Para a gente tomar muito cuidado com essas palavras, né? Meu pai, meu filho, minha casa, minha religião, minha cidade. Porque isso, muitas vezes, a gente acaba se achando superior, né? E aí tem uma passagenzinha do livro do Obras Póstumas, também escrito por Allan Kardec, fala assim: o homem se melindra com qualquer coisa, que a seu ver ofenda a seus direitos. É a importância exagerada que atribui à sua pessoa, que a torna egoísta. Muitas vezes, imagina-se como sendo o centro do universo. Tudo gira em torno do eu. Nossa linguagem nos denuncia. Eu faço isso, eu faço aquilo. E ao dizer isso, nós não estamos de forma alguma condenando a autoestima, que é algo muito importante para a nossa saúde mental. Mas estamos chamando a atenção para o fato de que o ego apaixonado ser o responsável pela prevalência dos tormentos, distancia-nos do ser legítimo, que é o espírito. Para dominar a paixão pelo ego, nada melhor que exercitar a humildade. Fechou, Sidney, não tem nem o que falar. Né? Só pegando a carona que você falou para a gente poder fechar, né? A gente se esquece, a gente se preocupa com a nossa personalidade, né? Eu sou o Pedro, eu sou o Sidney, e se esquece que nós não somos Pedro, nós não somos Sidney, nós não somos Melissa, nós não somos Fred, nós estamos. O ser legítimo não é a minha personalidade aqui, é o espírito. Isso muda tudo. O Cid está lembrando aqui a questão do exemplo de Jesus, né? Que a vida dele foi um exemplo, mas 2 exemplos dele foram especificamente muito marcantes. Quando ele vem até nós, ele nos exemplifica a humildade, nascendo no meio dos animais, numa manjedoura. E quando ele se despede de nós, nos braços da cruz, ele se despede pedindo perdão para os seus algozes. Então ele nos dá, quando chega e quando se despede, um exemplo de humildade e de perdão, que estão, vamos dizer assim, fazem parte do antídoto contra o egoísmo. Vamos então trabalhar, né, o altruísmo, a caridade, a benevolência, o amor ao próximo, né?
Agradeço a participação do Sidney e do Pedro aqui nos estúdios com a gente, falando sobre esse tema tão importante que a gente precisa trabalhar. Fred aqui também na técnica. E agradeço vocês que estão participando, ouvindo, nos acompanhando no Seara Espírita. Lembrando que a Rádio Correio da Serra agora está disponível pela internet. Você pode ouvir ao vivo, né, o nosso programa pela internet. Então, às vezes a rádio não sintoniza em casa, né, mas dá para ouvir pela internet pelo site www.radiocorreiodaserra, tudo junto, radiocorreiodaserra.com.br. E qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, então, pode nos acompanhar ao vivo pelo nosso programa Seara Espírita, aqui diretamente do site da Rádio Correio da Serra, ou então na quarta-feira ver, né, as nossas filmagens aqui, o nosso áudio e vídeo através do YouTube no canal Ame Barbacena. Vai ter o playlist do Seara Espírita com todos os programas que já foram ao ar aí nas últimas semanas, né? E na quarta-feira agora estará disponível o programa de hoje. Então, entre lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, dê um joinha lá nos nossos vídeos, acompanhe, né, os nossos vídeos que são colocados lá. E na quarta-feira, Fred já coloca esse vídeo de hoje, ok? Bom, um excelente final de semana para vocês, muita paz, muita luz, muito amor para todos vocês. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.